Boa noite, então, a todos. Bem-vindos ao Satsang de hoje. Hoje a gente vai investigar juntos um tema que é o voo interior. Na verdade, não é um tema, é um convite para a gente olhar para isso, né? O que significa esse voo interior? Qual é esse interior, né? Onde fica? Qual é esse lugar, né? Então, é um convite para cada um aí olhar para isso e realizar isso. E por que voo? Né? Porque ele tem essa conotação de liberdade, porque no voo você está no vazio, né? No espaço, e voando, né? Então a gente coloca também aí a experiência da ave, né? Do voo, que é um mergulho no vazio, né? E esse mergulho é amparado pelas asas. Então, a ave não vai cair, né? E se machucar ou morrer, né? Então, esse é o nosso exemplo, né? Esse voo é um voo seguro, é um voo onde você se estabelece nesse lugar, né? Nesse lugar de segurança, que é esse interior. E a gente está chamando de interior, mas na verdade a gente tem que distinguir também o nível que a gente está falando, né? Porque existe um nível que também pode ser considerado interior, que é um nível de atribulação, um nível de confusão, né? Um nível de caos, que é a questão emocional, né? A questão psicológica, os pensamentos, os comentários mentais, né? Então, a gente tem que distinguir o que significa esse interior, né? E aí, esse interior que eu descrevi há pouco, né, com essa forma de aflição, né, porque esse sofrimento que o próprio Buda se refere é o sofrimento psicológico, não é a dor física, mas é aquilo que vem como consequência da dor física, né, muitas vezes, e muitas vezes não tem uma origem na dor física. Ela já é uma liberação da dor psicológica automática, né? Naquelas redes que a gente cai dos nossos medos, né? Das nossas fragilidades que estão aí, né? Então, esse convite para esse mergulho no nosso interior, ele ultrapassa esse nível, né? Dessa confusão, né? Dessa fonte de sofrimento. Então, o convite aqui também é para a gente olhar como esse nível, antes do silêncio, ele é formado, né? Porque a gente, tendo noção de como ele surge, a gente pode entender melhor, né, esse processo. Então, aí é esse convite hoje nosso, né? Então, um exemplo que eu queria trazer que vai além desse nível de confusão psicológica, desse nível de sofrimento psicológico, é esse que o Papad, né, está apontando. A gente falou do Moody, né, e eu já ia trazer esse ensinamento do Papad, né, que é apenas esteja em silêncio, apenas esteja em silêncio. Este silêncio não envolve falar ou não falar, né? Então, ele está falando do silêncio interno, né? Não envolve qualquer ação que seja. Então, ele está querendo dizer que não envolve ficar em silêncio, né? Você associar
o não falar com o silêncio, né? Ele está indo além do nível psicológico, essa fonte de sofrimento, né? Apenas deixe a mente, que seria esse nível psicológico de sofrimento, né? Apenas deixe a mente desaparecer no silêncio. Isso é suficiente, tá? Então, esse ensinamento, né, muito bonito do Papa, muitas vezes os mestres colocam ensinamentos bonitos, mas que a gente pode não conseguir realizar, né? A gente pode conceber dentro de uma teoria, né? Dentro de uma possibilidade, mas não de uma experiência. E é isso que a gente está trazendo. Será que a gente consegue, então, que a nossa mente, que não deixa de ser algo interno, né? Utilizando essa divisão aí didaticamente, possa desaparecer no silêncio? Então, a gente tem que investigar, nesse sentido, a origem dessa mente, como que ela surge, né? E a gente tem que olhar, então, para nossa infância mais primária, né? Para nossa primeira infância, para aquele momento em que a gente é introduzido na cultura, né? Na sociedade. Quem está nos introduzindo? São os pais. E o que que os pais, né? Ou as pessoas que estão ali responsáveis pela gente naquele momento, o que que eles estão fazendo? Eles estão colocando aquela trama, né? Eles estão tecendo aquela trama do eu. Eles estão formando esse eu psicológico, né? Pode ser chamado de eu psicológico, pode ser chamado de ego, muitas vezes é chamado de ego, individualidade. Eles estão criando uma individualidade, eles estão criando uma persona, né? Uma pessoa. E de que forma essa pessoa se desenvolve, né? Nós somos, nesse início que o Papa está trazendo também, um espelho sem imagens, ok? Então, essa a metáfora que eu queria trazer, o espelho sem imagens. Ele é capaz de refletir, mas por enquanto ele não está refletindo as formas. Ele reflete a luz. E a luz é indistinguível, ela não possui forma, né? Ela é somente a presença da, do espaço iluminado, né? De uma sensação espacial e de uma sensação de que a luz ali se irradia. Então, o que seria o espelho que nada reflete? Melhor dizendo, o espelho que não reflete formas, né? Mas por que que ele é capaz de refletir formas? Porque existe aí a consciência, existe aí a recepção, né? Para que as informações, os estímulos possam ser recebidos. Existe aí em potencial essa pessoa, essa mente, que pode ser construída, e não é só que pode ser construída, que é construída. Então, essa pessoa começa a ser construída a partir das pessoas que já foram construídas anteriormente, que aí é o caso da mãe, do pai, né? E que está fazendo a gente, trazendo essa imersão cultural e social, através dessa aprendizagem, mas muito mais através das emoções, né? Então, a gente olha muito para aprendizagem e não olha muito para emoção. Vai, Lili, e aí? O que você falou do espelho que não reflete seria uma mente não condicionada? Exatamente. Ah, sim, entendi. Então, ele não está refletindo formas, né? Porque a partir do momento que ele reflete formas, várias formas, ele acha que ele está dividido.
Ele não é mais um espelho único, né? Ah, Então, ele é um espaço, vamos dizer assim, né? Onde se faz a realidade. Mas a realidade, quando ela é vista a partir das formas, existe um erro básico, um auto-engano de que tudo aquilo que aparece é dividido, né? As formas são várias, são múltiplas, né? E é como o nosso olhar aqui, né? Se você olhar para a tela do computador, se olhar para o lado, se olhar para o outro, você vai ver várias formas, mas a imagem é única, tá? A experiência é única. Porque os sons, por exemplo, você ouve o som da minha voz, você ouve algum outro ruído junto. Você ouve várias coisas juntas, né? E essa audição, ela não está quebrada, ela não está fracionada. Ah, eu vou ouvir isso aqui primeiro, depois eu ouço aquilo depois, ah, entendeu? Não tem uma sequência. Tudo acontece de uma ah, forma única, né? Então, a experiência real, ela é única, mas ela é interpretada como fragmentada. Então, eu trouxe essa imagem, essa metáfora, né? Do espelho que reflete a luz, somente a luz. E, de sim. repente, ele começa a refletir as formas. Mas qual a diferença? Nenhuma, porque o que ele está refletindo ainda é a luz. Ainda é a luz, né? As formas não têm o poder de distorcer a, a reflexão, né? O reflexo da luz. Sagadatta também traz essa imagem, né? Você vê a cor, né, da folha, você vê a cor da flor, você vê a diferença, né, em tudo, mas tudo ali é luz. Então, o Sagadatta aponta para isso, que aparentemente tudo que é visto de forma, né, irradiando cores diferentes. Mas todas essas cores são a luz que Que está lindo. aparentemente fracionada, né? Mas é a mesma luz, né? E aí a gente olha aqui e percebe que a imagem é uma mesma imagem, ela não está dividida. O ouvir é o mesmo ouvir. Todas as sensações, elas não estão sequencialmente no tempo acontecendo, elas estão simultaneamente acontecendo no tempo. De minuto a minuto, elas estão simultaneamente, tudo acontece simultaneamente, né? E aí há alguma coisa que começa a interpretar isso, que a gente começa a chamar de mente, ou ego, ou eu mesmo, né? E aí na tradição do Zen, o Shunryu Suzuki chama de pequena mente, né? Porque a mente se apequena, a mente se entra numa limitação, né? E quando ele fala desse silêncio que o Papa te trouxe, ele se refere à grande mente, né? A grande mente está presente, o silêncio está presente, né? Mas a interpretação causa uma impressão, uma aparência de que não é assim, de que há essa divisão, né? Agora, isso tudo a gente começa a entender melhor se a gente começar a olhar para o momento em que você começa a ser introduzido na realidade sociocultural. Você começa a aprender uma língua, então a língua ela é feita de palavras. As palavras nada mais são do que sons que são interpretados como tendo um significado externo. Então, estão apontando para coisas, né? E depois passa a ter também sons que têm um significado interno, por exemplo, pensamentos. Ninguém nunca viu um pensamento acontecendo externamente. Ninguém pode apontar para um pensamento.
Pensamento é algo interno, né? E um nível interno. Em algum momento eu chamei o pensamento, até o pensamento é externo, né? Porque ele acontece fora de alguma forma, né? Mas só didaticamente hoje a gente está trazendo essa divisão, que na verdade não é uma divisão, né? É uma forma de colocar. Então, o pensamento, né? A gente se refere a um fenômeno psicológico, psíquico, pensamento, as emoções, né? Ah, hoje eu estou me sentindo bem, né? Não tem como você apontar o que seja esse bem. Ah, eu estou alegre. Não tem como você dizer aonde está essa alegria, né? Ela acontece como uma sensação. Então, ela não é um objeto. Ela não tem uma forma, né? Ela é mais. A gente está falando de um campo mais sutil do que o campo externo, né? E esse campo externo, ele está acontecendo de uma forma, também didaticamente, que a gente vai colocar, interdependente, né? Existe uma interpenetração do campo externo com o campo interno. Mas esses dois campos que eu estou descrevendo, e essa divisão é meramente didática, estão num nível. E esse silêncio que o Papa está trazendo, que aí é onde a gente está apontando para o voo interior, está em outro nível. Está um nível, como diz o Nisargadatta, anterior a esses fenômenos, né? É quando a gente começa a perceber os fenômenos e se identificar com os fenômenos. E aí surge o eu. Aí surge a ideia da individualidade, da personalidade, do personagem, né? Inclusive, a palavra eu, ela pode servir para designar esse campo anterior aos fenômenos, né? Seria o eu maiúsculo, né? Que o Nisargadatta, quando ele fala eu sou anterior a tudo, então ele está querendo dizer antes dos fenômenos. Então ele está apontando com a palavra eu algo que é antes do eu da forma que a gente conhece, né? O eu persona, né? O eu formado através da individualidade. Então, como que é feito isso, né? Você vai tendo estímulos exteriores. Você começa a querer explorar o exterior, né? O bebê começa a engatinhar, colocar a mão em tudo, colocar a mão na boca, colocar o pé na boca, depois começa, né? Querer pôr a mão na tomada, levar choque, né? Então, aí a gente vai ter que introduzir esse bebê naquilo que a gente chama de domestificação, domesticá-lo, né? Vamos receber a doma. E essa doma, a Veronice, o eu antes do eu, isso, Veronice. Essa doma, que você vai aprender uma língua, ela tem a sua utilidade, lógico, né? Para viver em sociedade, você tem que aprender tudo que você aprendeu, né? Mas existe uma consequência emocional que cria essa pequena mente, né? Que são as emoções que a gente experimenta pela primeira vez, né? Por exemplo, você está super tranquilo, uma criancinha ali, super à vontade, de repente vem uma coisa que atravessa aquilo e fala não, né? Agora, que impressão ficou na formação da pessoa aquela proibição ou aquela forma que foi colocada? Porque eu acho que os nossos antepassados, os nossos pais, né, não tinham, e foi a forma que eles aprenderam, né? Não tinham esse cuidado de saber que a ameaça que era introduzida ali para fazer cessar aquela ação, que realmente era perigosa, por exemplo, né? A educação
baseada na repressão, né? No não, não pode, isso é a repressão, né? Então a gente, o medo, a marca do medo inicial, que a gente está diante de um perigo e de alguma coisa ameaçadora, essa marca, ela está ali muito na raiz da personalidade, né? Então a raiz começa a ser construída na fundação desse eu. Então, esse eu, né, esse pequeno eu, essa mente, ela começa a ser construída em cima desse alicerce do medo, que é criado achando que o que está externo é perigoso, é ameaçador, né? Então, tudo que está aqui é perigoso. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Se você for obediente, você se dá bem. Isso aí é que é a mensagem que é passada. Se você obedecer, tá tudo certo. Não vai acontecer nada com você. Mas qual é a baliza disso, né? Mas se você não for obediente, você vai ser castigado, você vai sentir dor física, ou seja, de repente é criado uma sensação de terror, né? Totalmente imaginária, você não sabe nem dizer o que que é, mas você tem medo, como é o caso da morte, né? Talvez todo aquele conjunto de ameaças que a gente sofre quando é criança, ele esteja guardado no inconsciente e a gente associa esse medo com a morte, o final de tudo, que é o medo maior que está aqui no mundo, né? Que está no externo. O que pode me atingir que seja mais perigoso? A morte. E o que é essa morte? É o depósito de todos os nossos medos, que a gente foi juntando ao longo da vida e aquilo que está reprimido lá, naquele, sei lá, né, naquele depósito, vamos chamar de depósito. Então é o depósito do medo. Aí a morte é como se fosse um gatilho do depósito do medo. E como não passar por dificuldades ou não ser ameaçado? Obedecendo. E aí você começa a obedecer o professor, você começa a obedecer o chefe, você começa a obedecer quem? A autoridade. Então, a figura da autoridade é muito importante, a gente vê a relação que a gente tem com essa figura, quem é a autoridade que você está criando. E nessa submissão a essa autoridade, você sempre é a criança, você sempre é imaturo, porque o adulto, né, o imaturo no sentido de essa criança que se vê numa situação ameaçadora, essa criança sempre é a que obedece. Então, mesmo você sendo adulto, em algum momento você se sente amedrontado, e agora, fala ali, fala para mim. Fala, Joãozinho. Amedrontado. Como é que é? Amedrontado. Amedrontado. No momento que você se sente amedrontado. Obrigado, Lili. Então, você está ali naquela posição, né? Quem é o verdadeiro, a grande autoridade? Os pais são a grande autoridade. E aí, quem passa depois a ser a grande autoridade? É Deus que passa a ser a grande autoridade. E você começa a formar uma ideia de Deus, um conceito de Deus. É Deus que pode tudo, é Deus que não tem nada a ver com Deus, né? É aquele Deus poderoso que faz o que ele quiser com você. E tem aquela ideia que tem que ser submisso porque você não tem como fazer nada, você é impotente diante dessa situação, da situação, né? Da situação da vida. Então é esse recado que esse exterior nos dá e que prende a gente no exterior e que impossibilita o voo
interno, o voo interior. Como é que eu vou fazer um voo interior se esse exterior está me puxando a todo momento, né? E por que que eu fico preso no exterior? Porque eu acho que eu estou devendo alguma coisa para o exterior. Eu acho que o exterior tem que, eu tenho que obedecer às ordens da autoridade que está no exterior, né? Eu não sou dono de mim mesmo. Uma característica, o outro é a autoridade, né? Não eu. Então, uma característica que a gente tem que se policiar, a gente tem que se observar, né? Tá atento por exemplo, nas relações, não precisa ser o teu chefe, mas de repente você considera aquela pessoa mais forte que você, ou com mais atribuições, com mais capacidade, e aquela pessoa, o que ela fala, você começa a se submeter a isso, as ordens, né? Você toma aquilo como uma ordem para realizar, né? E aí você quer dizer para a pessoa que você realizou, ou seja, que aquela pessoa te aprova como autoridade, você passou no teste, vamos dizer assim, é quando você relata para a pessoa as coisas que você fez e justifica por que você fez. Isso é muito importante. É quando você fala, olha, aconteceu isso, mas eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, e assim, 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 tal. E a pessoa, às vezes, não está nem aí porque você está falando, mas você sente uma necessidade de expor todo aquele trajeto que você fez e, e submeter para aquela pessoa. E se de repente a pessoa fala, mas você fez isso aí, não deveria ter feito, por exemplo. Aí você vai sentir um sofrimento, né? Uma culpa, porque você está valorizando muito a opinião da pessoa, porque você considera aquela pessoa uma autoridade. Quem é a pessoa? É o pai e a mãe. Para quem você deve satisfação? Para o pai e a mãe. Aí você vai chegar, a mãe, eu fiz isso, pai, eu fiz isso, mas sempre numa relação de medo, sempre numa relação de obrigação. Então, eu estou mostrando isso, né? É uma coisa muito comum, mas a gente às vezes não está muito atento para isso, porque isso é um dos elementos que nos impede de ter coragem de fazer esse mergulho interno. Porque parece que a gente tem uma obrigação de dar uma satisfação para o mundo externo. Como que eu vou fazer esse mergulho interno se o mundo está aqui e o que eu vou falar para o mundo? O que eu vou falar para as pessoas? Qual satisfação eu vou dar para fulano? Entende? Então aí está a nossa limitação, né? Mas é importante olhar para isso e perceber que isso não é a gente. Que a gente não deve a gente não tem essa obrigação, né? Não deve essa satisfação para quem quer que seja, né? A gente nomeia pessoas importantes, pessoas que possuem autoridade sobre a gente. Então, qual que é a diferença? Se você não delega para ninguém nenhum tipo de autoridade, e se você se mantém firme nesse interior, você é livre. Então, a liberdade está vinculada totalmente a você romper com essa forma de condicionamento. Porque isso é a base do condicionamento. E o condicionamento é repressor, o condicionamento baseado no medo, né? Então, por isso, a vida das pessoas em geral é uma vida miserável, é uma vida precária, porque o estado mental é miserável e precário, cheio de medo, cheio de escassez, cheio de ameaça. Mas onde está a base? A base está quem você está considerando a sua autoridade. Aquela primeira autoridade que tem um total domínio sobre você, ela tem um poder de vida e morte sobre você, ela decide de uma forma tão absoluta
que você não tem como se defender. Essa é a experiência da criança que depende totalmente dos pais. Totalmente. A gente é totalmente dependente. E ali, naquele cenário, né, naquele contexto, nós é uma marca tão profunda que a gente carrega por toda a vida. E aí, né, como Paulo sempre a gente traz isso, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. E quando eu deixei de ser menino, né? Quando eu abandonei as coisas de menino, quando eu vim a ser homem. O que ele quis dizer? Quando eu me tornei maduro, quando eu me tornei adulto. Então, realmente, a gente tem essa condição de dizer, porque o adulto nesse sentido, o maduro nesse sentido, é livre. Livre para ser adulto, livre para ser maduro, livre para ser homem ou mulher, né? Quando eu era menino, eu brincava com coisas de menina. Agora que cheguei a ser mulher, abandonei as coisas de menina. Então, você realmente abandonou as coisas de menina? Ou você ainda carrega a menina ou o menino frágil, né, com você? Então, enquanto a gente não discernir isso, a gente não consegue ser livre. Porque os medos, assim como lobos, eles vão nos cercar sempre em volta da fogueira, né? A fogueira, enquanto a fogueira estiver acesa, os lobos não chegam, mas eles estão ali. Essa é a descrição da nossa vida, né? A fogueira ainda está acesa, né, João? Fala, meu querido. Então, você está falando aí, você falou mais cedo aí da morte, inclusive, e Lília estava falando dos pensamentos, né? Que são verdadeiras jaulas, são prisões, porque se a gente for observar, o grande medo nosso é da morte. Quando alguém pega uma doença, não tem medo da doença, tem medo da morte, Isso. de ficar doente e a doença matá-lo. Se você tiver um sangramento na gengiva, ih, rapaz, tô sangrando aqui, vou morrer. E É. aí, se você fica pobre, você não tem medo da pobreza. Você tem medo de passar fome, morrer é sempre medo da morte. E a morte, ela não existe. A morte é uma projeção mental. Ninguém conhece a morte. Ninguém nunca nos contou, não tem um livro sobre isso. Até essas experiências de quase morte são experiências que a ciência ela pinça lá um pouco, mas ela não ratifica as experiências. Não há uma experiência que mostre que a experiência de quase morte é real. Então, até essa história de morte, que é o medo maior nosso, ela não existe. A gente faz uma ideia do que seja a morte e tem medo disso. Do ideia. A gente tem medo do pensamento, né? Impressionante. Sim. E, João, eu acho que, por exemplo, aquilo que a gente vai guardando e entendendo como medo, a sensação de medo, ela fica lá, né? Oculta na gente, né? Escondida. E eu acho que essa projeção da morte, por exemplo, é aquele gatilho, né? Ah, tô com uma febre muito alta, eu tô com. Ah, pronto, já vem aquele desespero, que aquele gatilho sai todo aquele medo, que é imaginado, tentando imaginar algo que a gente nunca tem condições de experienciar. Como o João disse muito bem, ó, a morte não é uma experiência, nem a experiência de quase morte pode dizer realmente que seja, pode ser uma fantasia, porque a mente não desligou, a mente não apagou, né? Então, de uma vez, né? Então, eu acho que realmente é especulação. A morte é uma grande especulação, na verdade. E aí também o Alan Watts, ele trouxe uma coisa muito legal que eu li esses dias, que é, você quer saber ó, o que acontece na morte? A mesma coisa que antes do nascimento. Né? Mesma coisa. Então, isso também tira ela desmistifica essa experiência da morte, por quê? Porque antes do nascimento, você não pode dizer nada que você sentia dor, ou que você era de um jeito ou de outro. Não há nenhum tipo de experiência, pelo menos que a gente lembre, né? Antes do nascimento. Não tem nenhum tipo. Né? Então, o que pode acontecer realmente é muito mais provável que isso aconteça. Mas se isso acontecer, não nos afetará.
Então, por que o medo da morte? É a projeção. A projeção de um medo é uma projeção, né? Porque o fato não aconteceu realmente. Poderá acontecer. E aí, uma forma da gente ficar mais tranquilo é usar esse expediente, né? Todos os dias nós vamos para o mundo dos mortos. Isso, eu fiquei aqui querendo falar isso para vocês hoje, né? O que é isso? Todos os dias vocês vão, nós vamos, com prazer para o mundo dos mortos. Nós não vamos com medo. Nós vamos nos entregar, né, ao sono de uma forma assim tranquila, né? Você quer usufruir desse estado, né? Usufruir do estado onde há total esquecimento. Então, esse estado não traz nenhum sofrimento, né? E se a gente começar a utilizar isso como meio hábil, o que é o meio hábil? Você, a partir dessas constatações, começa a viver melhor e ver que o seu medo não tem fundamento, não tem sentido. E como que é possível o mergulho interno? Quando você percebe que nenhum medo tem sentido. Porque enquanto você estiver nos braços, nas malhas do medo, você não consegue atravessar o campo necessário para mergulhar no seu verdadeiro interior, que é esse silêncio que o Papa está dizendo, né? Ele vai dizendo, faça com que a mente desapareça nesse silêncio. E esse silêncio não é um silêncio que ele fala, onde as palavras estão ausentes, onde os sons estão ausentes. Esse silêncio é muito mais uma calma interna, uma tranquilidade interna, uma segurança interna, que é uma certeza que você não pode ser ameaçado. Você vê isso como algo que tem muito sentido, né? E na verdade tem, porque a ameaça é algo se ela se concretiza, né? Você pode nem estar mais ali, que é o que o João falou, né? Se a morte realmente acontece, ninguém sabe mais nada, ou seja, existe duas possibilidades, né? Uma é que você não esteja mais ali, então você não vai sentir mais nada. Agora, a outra é que haja um outro tipo de manifestação como essa, ou diferente dessa, mas ainda uma manifestação, né? Que vai ter início como essa teve, e vai ter meio como essa teve, e vai ter fim como essa terá. Mas isso não vai continuar te afetando. Porque isso que a gente esse silêncio, isso que é anterior a tudo, se a gente cria uma firmeza, se a gente se assenta nisso, tudo, todo o resto perde o sentido de ameaça. E ali você se estabelece. Então, é o lugar do estabelecimento. Onde é o interior? O lugar do estabelecimento, onde eu me estabeleço, onde eu construo a minha casa, né? Que é o que Cristo fala, né? Constrói sua casa na rocha. O que é a rocha? É o lugar da estabilidade, o lugar onde não há medo, o lugar da segurança, o lugar da solidez, a rocha, né? Então, isso não é só para a gente ouvir, achar bonito, é para colocar em prática. Colocar em prática. Não é? Isso é uma teoria que pode ser praticada e deixar de ser teoria. Isso pode ser uma experiência. Isso é realmente uma possibilidade de ser uma experiência. Isso tem possibilidade de ser experiência. A morte em si não tem uma possibilidade de ser uma experiência até que ela ocorra, né? Por exemplo, por os mestres Zen, né, que os mestres são solicitados muitas vezes com esse tipo de pergunta. Um mestre Zen foi, né? Perguntaram para ele, olha, o que que existe depois da morte? Aí ele falou, olha, eu não sei porque eu não sou um mestre Zen morto. Respondeu assim, eu não sou morto,
Então, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas é isso, né, gente? Acho que é pôr em prática mesmo, tudo. É muita sabedoria, né? Os mestres estão passando muita sabedoria. E a gente teoriza, né? A gente racionaliza, coloca isso num nível intelectual, né? Que não serve para nada. Ele vai servir se colocado em prática. Ô, Maurício, Fala, querido. aí eu vou lembrar de uma frase célebre sua. Seja sério. Exatamente. Seja sério nisso, né? Porque, mas, João, isso aí também tem que tocar vocês, né? Tocar as pessoas. Então, o Nisargadatta, né? Ele foi até o guru, que era do amigo dele, que ele não tinha nada com isso. Ele foi só acompanhar um amigo e viu ali que ali era um lugar de verdade, né? E aí a pessoa pergunta para ele, mas como você conseguiu esse despertar? Aí eu levei a sério o que o meu guru falou. Mas o que que aconteceu? Tocou profundamente no Sagadatta. Então, a questão de você levar a sério, você se dedicar, é você ser tocado num nível muito profundo, que isso floresça em você, né? Que dê condições disso ser uma grande verdade, né? E aí a gente lembra do Cristo de novo, que fala, né? A verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta. Qual é a verdade que liberta? Aquela que te toca. Não existe um conceito de verdade, uma verdade falada, né? A verdade ela é sentida, ela não pode ser traduzida. É como as grandes emoções da vida, né? Elas são sentidas. Como é que eu vou explicar para alguém o que que é o amor, o que que é a beleza, né? O que que é a verdade? Ela é sentida, não explicada, não traduzida. E aí, você sente que é isso, seja sério, né? Seja séria. Sentiu que é isso, seja sério. E aí, não para realizar alguma coisa, mas para viver dessa forma. Porque a única possibilidade que a gente tem é viver dentro de algo que nos liberta. Só. Porque ficar preocupado com a morte, ou ficar preocupado com alguma ameaça, alguma coisa que pode nos acontecer, é estar perdendo vida, perdendo tempo de vida, perdendo a vida, na verdade, né? Deixando de viver. Se você vive naquela verdade que te tocou, isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Não tem que realizar iluminação, samadhi, isso, aquilo. Não, porque tudo isso é espontâneo, né? Só vive. Porque o próprio Nisargadatta falou, eu fui sério, eu não esperei nada. Ele só fez, ele só praticou, mais nada. E dentro dessa prática não havia uma preocupação de que algo iria acontecer. Porque se houvesse, já não era uma prática séria. Já era algo que estava gerando um medo, né? Então, aquele medo já teria contaminado aquela prática. Então, o primeiro passo é a gente entender a origem do medo, a gente entender que o medo é algo imaturo, que não tem sentido, né? A gente desmistificar todos esses tabus, como a morte, que é o tabu maior, né? E depois disso, encontrar algo que toque o seu coração e seguir nisso, que é a única coisa que a gente vai ter. E ter uma boa vida, e ter uma boa presença nisso, né? Se sentir bem cada vez mais. É isso. Isso é suficiente.
né? Jesus, um mestre tão maravilhoso, ele dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando você identifica isso, quando você percebe, você sente que isso que é a verdade, né? Sem ter o conceito de verdade, ele não diz: eu, Jesus Cristo, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o Uhum. caminho, a verdade e a vida, né? O eu sou está aí. Sim. É Tá aí. o estado desse silêncio anterior a tudo, dessa presença anterior a tudo, desse ser anterior a tudo, né? Que é, né? Por isso que ele usa a palavra eu, mas como o Nisargadatta falou também, né? Eu sou anterior a tudo. É a mesma coisa que Cristo fala, eu sou a vida, eu sou o caminho. Ele mostra que todos nós somos isso. Ele não está falando da pessoa de Jesus, da pessoa dele, mas ele está falando de um estado natural de ser, que é o eu sou, que realmente, né? Esse eu sou é traduzido como apenas ser, apenas ser, né? Quer dizer, eu sou, ponto. Apenas sou, apenas ser. Mas nenhum desdobramento disso é necessário, né? O que que é necessário? É só isso. O resto é desnecessário, porque tudo que vem depois disso é problema. Tudo que Tem, vem tem, disso é tem problema. um, tem um, tem um antropólogo que ele diz assim, ó, a diferença nossa dos animais. Os animais, para ficar em paz, eles bastam comer. Ele come, pode ver o cachorro, ele come e deita. O leão, ele come e deita. O leão não come e sai matando os outros animais, não. Isso. Ele come e deita. O ser humano é o contrário, ele come bem. Agora eu vou resolver os problemas que estão me esperando. Aí que ele se ferrou, né, João? É, A gente se ferra nessas coisas. Mas aí a questão é que a gente está muito também condicionado nisso. Então aquilo vai repetindo na cabeça, os comentários, a gente comenta, né, os pensamentos. Não é só pensamento, é voz, né? É voz em forma de comentários internos, né? Ah, aconteceu isso, aquilo, e agora, e não sei o quê, papapá. Então, isso é o quê? Resultado, consequência de condicionamentos de mais de 50 anos. Para alguns, né? O Victor não, o Caleb Victor aí não, o Isaac também não, né? Alguém aqui também não, as mulheres também não. E a gente. Tá, então, mas veja quanto tempo que ficou isso. Então, ó, eu vou falar para vocês uma coisa. Para mudar isso aí, só na outra encarnação, se tiver, né, irmão? Se tiver, pode ter ou não ter. Mas a questão toda, gente, sem brincadeira, né? É viver leve, é viver de uma forma leve. A ausência do medo, ela traz uma espontaneidade, uma naturalidade, né? Uma alegria, uma alegria. um grande passo que eu consegui dar quando eu fiz a experiência própria de perceber o jogo do controle, né? Que a Uhum. gente não controla nada. Eu faço uma cirurgia, acho que é a melhor cirurgia do mundo, o paciente complica. Depois eu faço uma cirurgia péssima, o paciente, tô ótimo. E isso é o dia inteiro, a gente não controla. Eu me programo todo, vou para ir para a praia, chove. Você prepara o melhor café do mundo. Ih, É, café forte. Então, assim, não tem nada no nosso controle. Ué, se não tem nada no nosso controle, para que é que a gente tem a responsabilidade, esse peso, essa isso. busca, esse propósito? É como você falou belamente aí. É só ser leve, vive o que tem que viver, né? Sim, exatamente. Não tem como controlar aquilo que a gente nem sabe o que que é, né? Gente, então é isso. Agora, se alguém quiser fazer uma colocação, né, alguma outra questão aí, se ficou alguma dúvida, tudo certo, gente?
Ok? Então, esse satsang, valeu, Isaac. Esse satsang agora eu vou viajar. Eu estou até o dia 27 lá para o lado do Vitor, lá perto do Vitor. Você já foi, né, João? Lá, passou o ano lá, eu acho que foi esse ano, não sei. Se tiver um espaço, alguma coisa, eu aviso, mas não sei se vai ter essa possibilidade de fazer outro satsang nesse período, né? Que daí vão ser 2 semanas, 2 quartas, que a gente vai aguardar um pouco, ou eu aviso e a gente pode se encontrar, né? Mas, como a gente não tem controle de nada, vamos deixar isso, né? Nem tem como deixar, vamos achar que estamos deixando isso ao critério do universo, né? Beleza, meus queridos. Obrigada, Maurício. Obrigado. Até a próxima.